Até então nós já falamos sobre Deus ser criador, sobre a natureza e o propósito da vida humana. Falamos também sobre a desobediência humana, que propôs para Deus um caminho de independência, como se falássemos: Deus, nós não precisamos mais de você. Porém, isso gerou no ser humano um processo de corrupção, corrompeu a imagem do ser humano, que era para ser uma expressão de Deus, corrompeu também as relações humanas, corrompeu a gestão da criação e corrompeu também a relação do ser humano com Deus. Que desdobramento nós podemos avaliar a partir disso tudo? É isso que vamos refletir nesse vídeo. Primeiro ponto: já que tudo isso aconteceu, agora o Criador tem todos os motivos para aniquilar a sua criação. Afinal de contas, se Deus fez tudo perfeitamente, fez o mundo e viu que tudo era bom, fez o ser humano, a sua imagem e semelhança, colocou ele para cuidar do jardim, cuidar do mundo, e de repente esse ser humano virou as costas para Deus e falou assim: eu não quero mais saber do Senhor. A partir de agora, eu quero ser o meu próprio Deus, eu quero ser o Senhor da minha própria vida. E começou a se desconfigurar e começou a corromper tudo, a si mesmo, a gestão, as relações, a sua imagem. Deus pode falar assim: quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou acabar com tudo, chega, não deu certo, vou condenar toda a minha criação. Deus não fez isso, mas se ele quisesse fazer isso, ele de fato poderia. O ser humano olhou para tudo aquilo de bom que Deus fez por ele, mas ao invés de corresponder positivamente, não, renegou o Senhor. O que de fato aconteceu é o seguinte: o ser humano, quando ele começou a afastar-se de Deus, ele iniciou um processo de morte em sua vida. Vamos refletir no versículo que está em João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pensa comigo, se nós entendemos por esse texto que Deus de fato é a vida, a origem da vida, como até um salmista diz, nós entendemos que quando estamos com Deus, conectados com Ele, nós estamos de fato sendo sustentados pela vida. Mas a decisão de se afastar de Deus também, naturalmente, é uma decisão de se afastar da vida. É por isso que o nosso pecado gera morte. Afinal de contas, o pecado é o quê? É tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus. Quando Deus diz: não vá por aqui, vá por ali, Deus não está dizendo isso por um mero capricho ou por uma mania, como se Deus preferisse uma coisa à outra. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. O caminho de Deus é um caminho de vida. Afinal de contas, Ele é o nosso fabricante. Ele sabe como funcionamos e como devemos andar. Mas se Ele fala: vá por aqui e não vá por ali, se eu decido ir por ali, eu estou indo contrário à vontade de Deus para mim, que é uma vontade de vida, de bem, de alegria. Então eu só estou perseguindo o quê? A morte, o mal, o sofrimento. Um livro da Bíblia que eu queria recomendar a leitura para você nesse momento é o livro de Romanos. E no comecinho, já no capítulo 1, começa a fazer um panorama sobre o que aconteceu com a humanidade que começou a se relacionar com Deus de forma rebelde. E lá no versículo 24 do primeiro capítulo diz assim: por isso também Deus os entregou aos desejos de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. O que esse texto está querendo dizer? Quando o ser humano passou a não reconhecer mais Deus como Deus, não dando graças por tudo aquilo de bom que Deus fez por ele, Deus entregou a humanidade, não através desse texto, ao inimigo. Deus entregou o ser humano à sua própria vontade, ao desejo corrompido do seu próprio coração. Então o ser humano, ele é vítima? Sim, mas ele é vítima do seu próprio desejo. Afinal de contas, quando nós decidimos caminhar na direção contrária de Deus, o nosso desejo também se corrompeu. Então, se eu dou ouvidos a tudo aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu tenho prazer na minha carne, sem corresponder à vontade de Deus, isso vai ser a minha própria ruína. Esse vai ser o meu castigo. Então Deus deixou que o ser humano correspondesse à sua própria vontade. E essa já foi a punição, podemos dizer assim, que Deus deu ao homem, que decidiu afastar-se dele. E mais um desdobramento da corrupção humana é o seguinte: o ser humano que desejou a partir de então viver uma vida distante de Deus, também viverá uma eternidade distante de Deus. Eu quero que você leia comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 24 ao 27. Diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço,
nem sei de onde vós. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ou seja, todos aqueles que estão desejosos de viver uma vida distante dos valores de Deus, da comunhão com o Senhor, de viver a vontade de Deus aqui na terra, também desfrutarão de uma eternidade sem Deus. Essa é uma consequência da nossa rebeldia contra Deus, a consequência de viver uma eternidade também distante dele. Eu sei que a situação ficou cada vez mais sombria, né? Nós falamos no começo sobre coisas muito boas, sobre Deus ser criador, sobre nossa natureza e propósito. Depois, a partir da desobediência, falamos sobre a corrupção humana e agora sobre os desdobramentos também dessa corrupção humana. Mas fica com a gente, porque daqui a pouquinho a coisa vai melhorar. E vamos nessa série de vídeos perseguir a resposta da pergunta: por que somos cristãos? Fique atento ao canal, porque na semana que vem nós teremos mais um vídeo dessa nossa série Por que sou cristão?